Seja bem-vindo ao canal Teologia Bíblica Fácil, com o pastor Marcos Paulo. Estamos dando início hoje, a essa série de ensino teológico, cujo propósito é ensinar a quem tem vontade de conhecer mais a profundo as Escrituras, quem tem vontade de conhecer mais as coisas de Deus, conhecer mais aquilo que você quer conhecer, mas tem medo. Tem pessoa que ela tem medo de conhecer o profundo das coisas de Deus. Na cabeça dela é isso aqui. Não, eu não vou não, senão Deus vai cobrar de mim, Deus só quer que eu leia até aqui, mas é coisa da sua cabeça. A Bíblia diz, prossigamos e conhecer o Senhor. Então cabe a mim e a você a prosseguir, a conhecer a Deus de qualquer maneira. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Através de você conhecer a mais profunda as Escrituras, você vai alcançar mais a libertação, mais a transformação, porque a única verdade está na Bíblia. Fora da Bíblia não há verdade. Fora da Bíblia é mentira, mas dentro da Bíblia é verdade. Então eu convido você hoje a participar comigo, você que vai ouvir esse vídeo depois, a meditar no que vai ser pronunciado a partir desse momento, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Quero fazer uma oração com você que vai ouvir esse vídeo, porque não adianta teologia se não tiver oração e jejum. Então eu vou fazer uma oração apresentando você que vai ouvir esse vídeo, para que Deus abra esse entendimento e você venha entender o que Deus quer de você. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu vim orar por esse ouvinte, por essa pessoa que irá ver, assistir esse vídeo, que o Senhor possa, através desse vídeo, para a honra e glória do Teu nome, para fazer com que essa pessoa entenda o profundo da Tua palavra, o oculto e o escondido. Deus, fala com essa pessoa, Pai, que eu possa ser um canal em boca do Senhor para falar o que o Senhor quer com essas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar da teologia do Novo Testamento, mas eu quero anunciar o que significa teologia. Estou aqui com meu caderno aqui de anotação, eu fiz uma anotação, e eu quero explanar para os irmãos um pouquinho, rapidamente, sobre teologia. Teologia, definição: teologia é a ciência que trata o nosso conhecimento de Deus e das coisas divinas. A teologia abrange vários ramos. Ou seja, então a teologia, ela é a ciência que trata o nosso conhecimento de Deus e das coisas divinas. Então é você conhecendo a teologia, que é a ciência, que ela vai trazer conhecimento mais de Deus e das coisas divinas para a sua vida. E a teologia também, ela abrange vários ramos. Ou seja, ela simplesmente não fica num ramo só, ela se espalha como uma árvore que tem vários ramos, mas produzem folhas, produzem frutos. E aqui nós vemos que a teologia, ela se estende, ela se espalha de vários ramos. E um delas se chama teologia exegética. O que é a teologia exegética? Teologia exegética vem da palavra grega que significa extrair. Esta teologia procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras. Então é importante nós termos esse conhecimento da teologia exegética, porque aí você vai entender, vai descobrir o verdadeiro significado das Escrituras, que tem pessoas por aí que ela lê a palavra, mas não estuda o que a palavra quer dizer naquele momento. Como já vi outras pessoas falando por aí, que José subiu na árvore e não foi outro. Enfim, são pessoas que trocam os versículos, Só que Zaqueu que subiu na árvore, não foi José, E também a teologia, ela se abrange na área teológica, ou seja, tem a teologia histórica. O que ela faz? Ela envolve o estudo da história da igreja e o desenvolvimento da interpretação doutrinária, ou seja, é importante nós se aprofundar no histórico da igreja cristã, desde o fundamento dos apóstolos, baseado no Evangelho de Jesus, e nós precisamos também entender a interpretação doutrinária, porque tem pessoas que ela não entende a doutrina da igreja. Quando eu falo doutrina, estou falando uso e costume, estou falando a doutrina baseada no Novo Testamento, em que Deus ensinou aos apóstolos. Então nós temos que conhecer a doutrina,
E tem também a teologia dogmática. O que é a teologia dogmática? É o estudo dos verdadeiros fundamentos da fé, como se apresentam nos credos da igreja. Ou seja, a teologia dogmática é o estudo verdadeiro dos fundamentos da fé. Nós temos que estudar quais são os fundamentos da fé. Você que está ouvindo, você sabe quais são os fundamentos da fé? E também ela ensina, ela nos apresenta os credos da igreja. O que é credo? É liturgia, ela apresenta a liturgia da igreja. Nós temos que conhecer a liturgia da igreja. E conhecer a teologia, a liturgia da palavra. É muito importante. E também tem a teologia bíblica. O que ela ensina? Ela traça o progresso da verdade através de diversos livros da Bíblia e descreve a maneira de cada escritor apresentar as doutrinas mais importantes. Então, por isso que é importante nós estudar a teologia bíblica, porque você vai entender o que cada escritor quis apresentar, narrar ali as narrativas dos evangelhos. É importante nós entender isso. E tem também a teologia sistemática. O que ela ensina? Ela ensina tudo sobre as coisas de Deus aos homens, os tópicos que vêm em seguida. Então é importante nós conhecer a teologia, se aprofundar. Claro que a teologia não pode estar acima da palavra. A palavra de Deus, ela jamais pode ser trocada. Então sempre priorize a palavra, viva a palavra. Amém, irmãos? Quero deixar aqui uma introdução rapidamente sobre o Novo Testamento teológico, na forma teológica. O Novo Testamento forma a segunda parte da Bíblia. Ele é uma coleção de 27 livros, mas tem somente 1/3 do volume da parte 1, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento cobre um período de milhares de anos de história juntamente com o Novo Testamento. O Novo Testamento quer dizer de fato uma nova aliança, em contraste com a antiga aliança. O vocábulo testamento transmite-nos a ideia de uma última vontade e só passa a ter efeito na eventualidade da morte do testador. Assim a nova aliança entrou em vigor em face da morte do nosso Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que o Novo Testamento ele forma a segunda parte da Bíblia. Por quê? Porque é uma coleção de 27 livros no Novo Testamento, mas tem somente 1/3 do volume da parte 1 do Antigo Testamento, ou seja, o Novo Testamento só tem 1/3 de história, de participação do Velho Testamento. E, inclusive, como está dizendo aqui, ele cobre um período de milhares de anos de história juntamente com o Novo Testamento. Isso é importante, porque tem gente que fala assim, o Velho Testamento passou, quero viver o Novo. Mas como viver o Novo sendo que o Velho é importante? Então nós temos que viver do Velho Testamento do Novo. Mas como assim? Eu não estou entendendo. A gente não vai praticar a liturgia que Jesus aboliu, os costumes judaicos, não. Nós temos que entender que Deus fala no Velho Testamento e no Novo. Então nós temos que ler, viver no Novo e no Velho Testamento para sempre. Amém? Deixa eu dar uma pausa rapidamente aqui. Voltando aqui, irmãos, então, vou relatar aqui um fato importante aqui. A Bíblia ela foi escrita originalmente em grego, o Novo Testamento entre 45 e 95 depois de Cristo. Os livros do Novo Testamento não estão arrojados na ordem cronológica em que foram escritas. Ou seja, o Novo Testamento, o livro, não estão na ordem cronológica conforme está escrito. Ou seja, quando você abre a Bíblia, você vai ver que já está em ordem, né, de Mateus até Apocalipse. Só que no original não está. Ela está fora. Como está dizendo aqui, a primeira epístola de Paulo foram os primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos, não os evangelhos. Ou seja, os primeiros livros a serem escritos a partir da morte de Jesus e ressurreição não foi Mateus, Marcos, Lucas e João, mas foi os livros que o apóstolo Paulo escreveu. E isso é importante nós saber. Existe a Bíblia em ordem cronológica, que se vende por aí, que você vai saber como achar a ordem em que os livros devem estar. Não é errado você ter essa Bíblia que você tem em sua casa, não, ela é certa, ela é suficiente para te salvar e salvar quem ouve a palavra de Deus. Mas eu falo para você que quer conhecer
Você que é um exegeta e quer se aprofundar mais, né? Compre uma Bíblia em ordem cronológica, que você vai ter um conhecimento melhor, não é? Vamos continuar então? Vamos lá. Os irmãos sabiam que tem gente que corre da teologia. Nós temos que entender que a teologia é uma forma de Deus levar a pessoa a ter um conhecimento mais profundo sobre ele também. Por que tem muita igreja que está perecendo? Por que tem muita igreja que está se acabando? Por falta de Bíblia. E a teologia, ela ensina muita coisa. Por exemplo, tem pessoas que ela pega um versículo isolado e monta uma doutrina em cima daquilo. É um perigo. Jesus não mandou pegar um versículo isolado e montar uma doutrina. Pelo contrário, ele mandou ensinar e explicar o que quer dizer. Né? Vamos continuar aqui então. Eu vou ler mais um pouquinho para os irmãos. E mesmo os arranjos das epístolas paulinas não segue a sua ordem cronológica, porquanto Gálatas, outra vez Tessalonicenses, foi a epístola escrita bem antes daquela dirigida aos romanos, a qual figura a primeiro lugar em nossas Bíblias. Ou seja, então, o primeiro livro escrito não foi Mateus, Marcos, Lucas e João, mas está entre Gálatas e 1 Tessalonicenses. Viu? Como é importante você ter um conhecimento sobre isso. Não que você vai pregar isso por aí, não. Você tem que pregar a Bíblia. Você não vai pregar teologia, você vai pregar a Bíblia. Como está escrito aqui. Então nós temos que se aprofundar em conhecer o Senhor. Amém? Por hoje é só, meus irmãos. Amanhã tem mais. Se você gostou, deixa um like, dá um glória a Deus e fala: Deus abençoe. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos.